Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia da aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. E o estudo de hoje é a beleza da criação divina. Nos dias atuais está sendo cada vez mais comum encontrar cristãos que não acreditam na literalidade do Gênesis. Acreditar em um Deus que criou tudo o que nós vemos em apenas 6 dias por intermédio e poder da sua palavra tem sido interpretado por muitos como algo simbólico ou metafórico. E parte disso tem sido culpa da pseudociência chamada evolucionismo, pois dentro dessa teoria descabida diz que o mundo passou por processos lentos e gradativos durante bilhões de anos. E infelizmente essa mentira é propagada nas escolas e universidades, cauterizando e doutrinando a mente das pessoas. Por isso que muitos acreditam que o Gênesis não é literal. Mas o que será que a Bíblia diz? Como Deus quer que você entenda o processo da sua criação, de forma simbólica ou de maneira literal? Vamos para o início de tudo. Como foi formado o universo? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o universo foi formado mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Essa é a forma correta como devemos acreditar no nosso Criador. Acreditar nisso de forma alegórica, simbólica ou filosófica é diminuir a capacidade e o poder de Deus. O que a Bíblia está expressando para o nosso entendimento é que o nosso Deus é tão onipotente que só com o poder da sua palavra tudo se faz. E o nosso planeta? Como era a Terra antes de ser criada? Resposta: a terra era sem forma e vazia, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 2. Tudo era escuro, não existia vida, não existia animais, nem plantas, nem vegetação. E a água cobria todo o planeta. O ambiente estava sendo preparado para ganhar forma e vida. Quem participou do ato da criação? Resposta: a Trindade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É claro que o Verbo é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, reafirma dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo, como por exemplo Mateus capítulo 28, versículo 19 e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Agora vamos ver como foi o processo diário da criação. O que Deus criou no primeiro dia? Ele fez a luz e separou o dia da noite, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao 5. E no segundo dia, o que ele criou? Criou o firmamento e separou as águas. Gênesis capítulo 1, do versículo 6 ao 8. E no terceiro dia? Separou a terra dos mares e criou a vegetação.
Gênesis capítulo 1, do versículo 9 ao 12. E no quarto dia, o que ele criou? Formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Gênesis capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Vamos para o quinto dia da criação. Ele criou os peixes, os animais marinhos e as aves. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. E no sexto dia, qual foi a sua criação? Criou os animais terrestres, o homem e a mulher, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 26 e o versículo 31. E nós temos ainda mais um dia. O que será que Deus fez no sétimo dia? Descansou, abençoou e santificou. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. É interessante notar que quando você ler todo o capítulo 1 de Gênesis relatando a criação, ao final de cada criação aparece a expressão houve tarde e manhã. Por exemplo, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim consecutivamente. Essa expressão é muito importante, significa que Deus quer nos dizer algo de extrema relevância. A palavra hebraica para dia da expressão tarde e manhã, o primeiro dia, é yom, que significa um período de 24 horas literal, quando é acompanhado de numeral ordinal. Aqui, sem dúvidas, nós conseguimos a nossa resposta. A criação de Deus é sim literal, foi criado em 6 dias literais. Então, quando alguém disser que o Gênesis deve ser interpretado de forma alegórica, simbólica ou filosófica, é só você apresentar a expressão em hebraico yom, que significa 24 horas literais para os dias da criação. Agora, é interessante destacar a forma como Deus criou o ser humano. Como se deu a criação do homem e da mulher? Como eles foram criados? Bom, de acordo com as passagens de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, o homem foi criado do pó da terra, e a mulher foi criada da costela de Adão, coroando assim a obra da criação. Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus. O ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Veja o quanto você é especial para Deus. Depois de Deus ter feito Adão e Eva com as suas próprias mãos, ele lhes deu um presente. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 15. Esse jardim era único e exclusivo. Não existe nada nos dias de hoje que se compare à beleza natural desse jardim. Tudo o que eles queriam ou precisavam estavam lá, de fácil alcance. Muito conforto, harmonia e equilíbrio. Mas para que eles pudessem viver lá, felizes e eternamente, tinha uma condição. Sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeira, deixar o jardim. E segunda, ficar sujeitos à morte. Não é difícil chegar à conclusão de que o primeiro casal não conseguiu obedecer a essa regra. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade de estar hoje em contato direto com Deus e vivendo em um ambiente perfeito, pois o mundo atual está cheio de sequelas e degenerado. O pecado trouxe consequências gravíssimas para o nosso planeta.
Mas isso é um tema para o próximo estudo. Agora vamos fazer uma recapitulação sobre o que nós aprendemos. Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias literais. Estavam presentes na criação Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Faça um compromisso de fé, aceitando que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Creia no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais e que você continue querendo conhecer mais a respeito do Deus Criador. Estudar a respeito da beleza da criação divina vai ajudar você a compreender a respeito dos planos e desígnios de Deus para a sua vida.